ressuscitou. O Signore esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia, cante. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Podemos sentar mais um pouco. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e exultemos. Como são bonitas estas palavras, Para quem vê a luz no final do túnel, para quem enxerga uma esperança no vale das lágrimas, no vale do desespero, como ouvimos esses testemunhos. Como é bonito isso. A Missão Belém recebeu de Deus um dom especial de tocar com mão a ressurreição. Tocar com mão os efeitos da ressurreição. Aqui aparece o primeiro. Rafael, fica em pé um minuto, por favor. Não vou te chamar, não, fica tranquilo. Só fica em pé um minuto. Olha aí para ele, tem 32 anos, ele foi o primeiro menino de rua que acolhemos. 32 anos hoje, tem pai de 2 filhos, pode sentar. Ok, não vou chamar. Tinha 9 na época que acolhemos, que conhecemos ele e acolhemos. 9 anos. 9 anos. Ele é aquele menino que foi se enfiar debaixo das cobertas, foi dormir aqui do meu lado, eu me acordei porque ele estava aqui. E aí eu olhei para ele, 4 da manhã, ele olhou para mim e me falou: padre, você me leva para a tua casa hoje? Eu falei: claro. Claro, mas eu não sabia aonde, eu não tinha casa, nem eu era um barraco. Então era uma coisa. E foi naquela manhã que acordamos que falei para Caçuda: Caçuda, você gostaria de abrir uma casa de menino? Você gostaria de abrir uma casa de menino de rua? Ela falou: claro. Ela também falou: claro. Mas nem eu nem ela sabíamos qual casa seria e como é que se abre uma casa de menino de rua. Tá bom, outro lado da história vocês conhecem. Mas assim, esta é a Missão Belém, entende?
Deus opera uma ressurreição constante no nosso meio. Opera uma ressurreição constante. Então, assim, chega pessoas de todo lado, de todas as maneiras, de todos, pensa na Itália também, todos os povos que chegam lá, você nem imagina, me parece são 10 países diferentes, 8 línguas diferentes, 10 religiões diferentes, e todo mundo. Isso é possível pela luz, pela força, pela graça da ressurreição. É isso. Gostaria que cada um de vocês pudesse sair desta Santa Missa com esta certeza no coração. Jesus é forte, é capaz de cancelar a minha escuridão. Jesus é forte, é capaz de cancelar a minha morte e a vida dele me dá vida. Este é claro, é só olhar para vocês. Vem, Cresce, vem aqui. Eu vou perguntar agora para ele, vai receber a primeira comunhão, por isso que ele, em nome dos irmãos da primeira comunhão, ele vai dar o pequeno testemunho, porque hoje todo testemunho é curto, mas assim que a gente possa entender, temos que batizar 15 crianças, que ficam até boazinhas, ainda não escutei chorar, mas esperamos que segure até o final da missa. Então, Cresce, conta um pouco de qual túmulo, de qual tumba Jesus te tirou, como é que te tirou e como você se sente hoje que está prestes a receber a primeira comunhão. Primeiramente, um bom dia a todos, né? Meu nome é Creso, eu tenho 40 anos, né? Eu comecei a fazer uso de drogas quando eu tinha por volta de 14 para 15 anos, né? Por influência de amigos, numa fase de muita rebeldia, né? Conheci a maconha, da maconha fui para cola, né? E nessa época era uma época que eu gostava de andar de skate, pichação, show de rock, né? Quem conheceu o Casebre, eu frequentei muito esses lugares. E aí a minha vida foi, né? Foi seguindo, perdendo rumo, perdendo sentido. E no final dos anos 90, ali no começo dos anos 2000, eu conheci a cocaína, né? Aí foi uma destruição na minha vida, porque por causa da cocaína, né? Eu entrei pro crime, comecei a cometer crimes para sustentar o meu vício, né? Dentro de casa eu era uma pessoa, na rua eu era outra, né? A minha família nunca soube do que eu fazia na rua, né? Então eu tinha uma vida dupla, né? Na rua eu era um cara descolado, que fazia tudo acontecer, mas dentro de casa eu não demonstrava nada para ninguém. E eu fui levando essa vida, né? Eu casei a primeira vez, eu tinha 20 anos, eu fui morar com uma menina de 16 anos, onde eu engravidei ela, fui morar na casa dela, né? Arrumei um serviço, fiquei morando com ela, né? Porém, eu tinha o meu vício, eu tinha que sustentar meu vício, então eu ficava saindo, né? De vez em quando, fugia de casa, assim, né? Dava uns perdidos para poder usar droga, né? E isso foi se estendendo até uma situação que eu perdi o controle, né? Por causa da cocaína, eu acabei largando ela, né? Perdi o respeito da minha família, né? E eu acabei sendo preso em 2007, a primeira vez por assalto, né? Aí eu consegui sair de habeas corpus, minha primeira prisão. Fiquei preso alguns meses, porém em 2013 eu fui condenado nesse processo e eu cumpri 2 anos de cadeia, né? No semiaberto, eu fiquei 2 anos. Quando eu saí, né? Aí eu saí mais de cabeça pro crime do jeito que eu já tinha, do que eu já tinha vivido, né? E aí foi quando eu comecei a me aprofundar no tráfico de drogas, né? Aí eu comecei a arrendar umas biqueiras e vender drogas, né? E comprava cocaína por 10 e vender a 20. E aí a minha vida foi sempre, né, migrando para droga. Porém, eu usava muita droga, ou seja, eu traficava praticamente para mim usar droga, né? Até que numa situação, quando eu já estava no meu segundo casamento, né, eu acabei abandonando a mãe do meu filho, com meu filho com 3 meses, né? Por causa que eu fiquei uns 5 dias na balada, louco. Quando eu cheguei em casa, minha mãe não me aceitou mais, falou, ó, eu já mandei sua mulher embora, você também eu não quero na minha casa, você vê o que você vai fazer da sua vida. Aí eu migrei para o centro de São Paulo, foi quando eu conheci a Cracolândia, né? Cheguei lá como traficante, depois eu fui para o Vale do Anhangabaú, aí até que eu cheguei na Sé, né? E em 2018, na Sé, eu comecei a traficar lá também, vendia drogas lá, onde eu fui preso numa operação policial. E nessa operação, lá no CDP do Belém, quando eu já estava preso, eu fiz um propósito com Deus, né? Porque em 2016, quando eu traficava no Vale do Anhangabaú, eu conheci alguns missionários. E eles sempre faziam o evangelismo com as crianças, né? E sempre falavam, se um dia você quiser, a nossa casa está aberta, vocês podem ir lá, né? E você, né, vai tentar se restaurar do seu vício, do seu problema. E em 2016 eu fiquei uma temporada no Rainha da Paz, 3 meses, né?
E foi quando eu conheci o mundo dos vozinhos. Foi a primeira vez que eu conheci um vozinho, eu cuidei de um vozinho, né? E ali foi a semente que a missão plantou na minha vida, né? Mesmo que depois eu saí, voltei para a vida da drogadição, para o crime, né? Eu não era mais a mesma pessoa, tinha algo diferente de mim, porque ali eu descobri que eu era capaz de amar alguém, né? Aí ali foi a mudança. Em 2018, quando eu estava preso, eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu entrego a minha vida para o Senhor e eu vou viver para o Senhor. E aí eu fui absolvido, né? Nessa prisão que eu estava, da Praça da Sé, e eu saí absolvido. Aí eu vim, fiquei mais um tempo ali na Praça da Sé e tal, aí como eu vi que eu ia voltar a migrar para o crime, eu decidi vir aqui na época fazer acolhimento na Guadalupe, e daqui eu fui para o Japi. E lá eu fiz uma caminhada concreta, realmente eu busquei Jesus, abri meu coração para Jesus, né? E ali começou a minha transformação ali, né? Aí ali eu caminhei por volta de uns 8 a 9 meses com o Zé Antônio, né? Porém, numa brecha que eu dei, eu caí, né? E nessa que eu caí, eu paguei o preço, porque o processo que eu estava absolvido, ele foi revogado, né? E em 2020, na época da pandemia, eu acabei sendo preso novamente por tráfico de drogas, numa condenação de 5 anos e 10 meses. E eu fui preso... Sem traficar, era este processo que voltou, entende? Sem que ele soubesse. E eu não sabia, eu estava traficando até em outro lugar, né, em outro bairro, e aí eu fui abordado, né, e aí fui recapturado. E aí, na época da pandemia, como vocês acompanharam, não tinha correio, não tinha nada, era tudo parado. E eu fiquei praticamente um ano, né, eu fui preso no mês 4 de 2020, mês 5, por aí. A primeira notícia que eu fui ter da minha família, de qualquer pessoa que eu tinha aqui fora, foi em dezembro, né? E a primeira carta que chegou estava escrita assim, ó, seu pai faleceu de Covid, né? Assim que eu fui preso, meu pai faleceu. E isso me abriu uma ferida no meu coração, né? Eu entrei numa depressão muito grande, né? E eu saí para a rua desesperado, né? Sem chão, sem rumo, porque eu tinha perdido meu pai, né? Então isso deixou uma marca muito grande dentro de mim. E o que acontece? Eu saí de saidinha em setembro de 2022. Foi quando eu conheci o Ed Carlos, né? A gente se conheceu na Balsa não, em Mauá. A gente estava na mesma situação. E eu falei, eu vou para a missão por quê? Porque eu tô com uma ferida muito grande dentro de mim e eu preciso de Deus, né? Eu preciso mudar porque senão eu vou me acabar na rua. Nessa época que eu saí de saidinha, eu fiquei 2 dias fumando crack na rua, né? 2 dias usando crack. E foi quando eu decidi vir para a missão. E aí, chegando na missão, né, eu comecei a fazer uma caminhada lá em Mauá e vim para Guadalupe, né? Chegou aqui na Guadalupe, eu comecei a buscar Jesus verdadeiramente, porque eu falei, já que eu vim para cá, porque eu preciso de Deus, dessa vez eu vou encontrar Jesus, né? E eu tive uma busca muito intensa com Jesus, né? E conforme mais eu buscava Jesus, mais eu pensava na minha cabeça assim, se eu realmente encontrar Jesus, Jesus pode me libertar, né? Eu não preciso voltar preso, né? Porque eu estava foragido, eu não tinha voltado de saidinha. E realmente Jesus, ele me libertou, né? Ele não impediu de que eu voltasse para a cadeia e pagasse o que eu devia, né? Porque isso aí é consequência, a gente vai ter que pagar. Mas Jesus me libertou do meu pensamento, né? Me libertou do pensamento de autodestruição que eu tinha, das culpas que eu tinha, porque realmente eu entendi que Jesus, ele tinha dado a vida por mim, que os meus pecados já tinham sido perdoados e que só dependia de mim viver uma nova vida. E aconteceu que eu fui para a Casa Bom Samaritano para ajudar lá, na época, como sirineu, né? E lá eu acabei sendo preso, eu não tive a chance de me preparar para me entregar, né? A polícia me abordou na porta da casa lá, eu estava pedido, fui preso, né? Aí eu cumpri pena 1 ano e 10 meses e voltei para a missão. Assim que eu saí no dia 8, no dia 10 eu já entrei na missão, né? Fui para a Balsa, fiz toda a triagem de novo e quis voltar para Guadalupe. Pedi para avisar o Manuel que eu estava lá, o Manuel foi lá, mandou me resgatar, né? Graças a Deus, mandou me resgatar na Balsa, eu voltei para cá, né? Hoje já estou aqui há quase 6 meses, né? Coloquei como propósito da minha vida um projeto de vida, que eu iria receber a primeira comunhão, porque nas outras caminhadas que eu fiz eu não cheguei, né? Eu já sou batizado em outra denominação, né? Mas eu não recebi a primeira comunhão. Então, assim, eu sempre tive a oportunidade de ajudar fazendo a leitura, ajudar o Ilames e levar a Eucaristia para os vozinhos, acompanhando com a água, mas eu nunca recebi a Eucaristia. Então, isso me deixava um vazio, né? Que eu falava, poxa, eu não posso receber Jesus. Então, a partir dos retiros catequéticos, né? Eu fui com muito empenho, né? Com muita luta. O Paulo lá me ajudando bastante, me ensinando muita coisa. Vivi todos os retiros, né? E agora estou aqui, né? Há quase 6 meses de caminhada, né? Hoje, pela graça de Deus, eu vou poder receber o Cristo vivo dentro de mim, né? Que é muito importante para mim, porque eu entendi, né, através de todas as formações que eu tive na Missão Belém, a importância que é eu poder receber o Cristo vivo dentro de mim, né? E através também dos vozinhos que hoje tem aqui, Jesus está curando a minha ferida.
porque eu não tive a oportunidade de me despedir e nem de cuidar do meu pai doente, né? Mas hoje, na função que eu faço aqui, né, eu sou o pai da casa de aspirantado, né? Mas sempre que precisa eu posso ajudar numa casa de vozinho e tudo que eu faço aqui é em prol dos vozinhos. Então hoje aqui eu tenho 60 vozinhos que são para mim como se fosse o meu pai, aonde através do amor que eu dou para eles é onde eu consigo aliviar a dor que eu sinto de não poder ter dado o último adeus para o meu pai e cuidar dele quando ele estava doente. Então todo esse amor que eu tenho guardado dentro de mim, eu posso dar para os vozinhos aqui da Guadalupe. E essa é a minha história. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. O Creso falou que foi batizado numa outra denominação, mas o batismo que ele fez é válido, porque não é que todas as denominações são inválidas, tem algumas que é válida. Então, ele com mais quem vai fazer, se coloque aqui na frente os dois que vão ser acolhidos na Igreja Católica. Eles foram batizados numa outra denominação, mas hoje eles vão pronunciar o creio longo, o creio que fala as verdades da nossa fé, todas, e com eles nós também vamos falar. Sendo que é um creio não muito conhecido, eu vou falar uma frase e depois todos repetem. Eu creio niceno costantinopolitano. Falo uma frase, vocês dois falam, se pode passar o microfone para ele, porém todos vão repetir comigo. Creio em um só Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Deus de Deus, luz da luz, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. consubstancial Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nós homens, para nossa salvação, para a nossa salvação, desceu dos céus desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria no seio da Virgem Maria, e se fez homem. que se fez homem. Também por nós foi crucificado, Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. sobre Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir e de novo há de vir em sua glória em sua glória para julgar os vivos e os mortos, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e por sede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Católica, Creio na Igreja Católica,
uma santa e apostólica, uma santa e apostólica, professo um só batismo professo um só batismo para a remissão dos pecados para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém. E agora vamos dar uma salva de palmas para eles que acolhemos na Igreja Católica.